hoje fosse o dia em que se cumpriu a profecia. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Hoje quando eu acordei, todos estavam sorrindo. O dia estava tão lindo. Ao caminhar pelas ruas, não vi lixo, não vi fome. Todos me olhavam com ternura e sabiam meu nome. Não escutei sirenes, não havia choro, apenas um coro flutuando uma bonita melodia. E a letra da canção me dizia: bom dia, tenha um ótimo dia. Depois do novo dia, sei que vai ser diferente. Tudo será novo e nada vai me faltar. Bom dia, Lau! Lábios sorridentes. Mãos para o ar, clima de alegria. Mãos para o ar, clima de alegria. Bom dia, tenha um ótimo dia. Bom dia. Nós esperamos muito por esse dia. Trabalhamos tanto para que ele chegasse. Então me abrace, comemore comigo. Reencontre os seus amigos. Beije seus filhos, vamos beijar seus filhos. Seus avós que estão aqui também. Todos que vieram lhe querem bem. Tenha calma, pode. Bom dia, gente linda! Olha só, música é recurso para ativação de energia interna, vibração. Essa música da Thalita é a música Bom Dia. Se tu botar ali no Spotify ou no YouTube, o clipe dela é maravilhoso. Bom Dia, da Thalita Pagliarini, uma coisa assim. Thalita com TH. É muito, muito poderosa a ativação de recursos que essa música faz. E vamos lá para nossa leitura do dia. Livro Amar e Ser Livre, do Prembaba. Paramos ontem na página 47. Para quem tá chegando agora, todas as demais leituras estão salvas lá na aba Vídeos do meu perfil. E também tem outros livros lá, além desse que a gente tá lendo. Todo dia de segunda a sexta, 7h30 até 8 horas, leitura ao vivo aqui nesse Instagram. Vamos lá? Paramos então aqui no subtítulo Não Existem Vítimas. A autorresponsabilidade é a pedra fundamental que sustenta o caminho da autorrealização. Sem ela, a evolução não é possível. Lembre-se que nós estamos onde nos colocamos. Se você está num buraco, foi você quem se colocou dentro dele. Se você está em um lugar agradável, confortável, também foi você quem se colocou nele. Eu sei que esse caminho que estou propondo pode ser bastante difícil para alguns, pois ele não deixa espaço para vítima. Muitos realmente sofreram abuso e têm todos os motivos para sentirem-se injustiçados, mas é preciso ter muita atenção. Porque o ego facilmente se apropria da dor e congela a identidade no papel de vítima. Bom dia, mãe! Olha só, o ego facilmente apropria da dor e congela a identidade no papel de vítima. Vítima é uma pessoa que não realiza, é a coitadinha, é sempre comigo, mundo cruel, vida cruel, família cruel, amigos cruéis. Todo mundo é cruel com ela, é uma pobre sofredora de uma alma. É uma vítima da vida. Como que isso? Porque o ego facilmente se apropria da dor e congela a identidade no papel de vítima. Bom dia, Leila, tudo bem? Bem-vinda! E enquanto estivermos presos a esse papel,
acreditaremos ter muitas razões para nos vingar, o que nos aprisiona ao círculo vicioso da destruição. Lembram de ontem? A pessoa que quer se vingar da vida, o que ela fala? Se eu for suficientemente infeliz, eu vou provar para o mundo que ele não deu para mim o que eu queria ter recebido. Olha só. Vítima, certo? Que quer se vingar. A vítima que quer se vingar tem uma comunicação interna, inconsciente, que diz: eu vou ser tão infeliz, mas tão infeliz, que eu vou mostrar para o mundo que ele não me deu o que eu queria. Aquela outra a paciente que ele trouxe no atendimento do pai, que ela falou que ela queria morrer para o pai morrer de culpa. Olha só, gente, isso é inconsciente, isso não é nada pensado, tá? Vamos lá. Estou te convidando a interromper esse círculo vicioso. E você faz isso quando compreende que a vítima está nos dois lados, no agredido e no agressor, no oprimido e no opressor. Todos foram vítimas em algum momento. O abusador de hoje também já foi abusado de alguma maneira. Aquele que rouba é tão vítima quanto aquele que é roubado. E aquele que exclui é tão vítima quanto aquele que é excluído. Quando compreendemos essa verdade, somos capazes de sentir empatia pelo outro, mesmo que ele nos maltrate. Quando nos colocamos no lugar do outro e temos a dimensão da dor que ele carrega, não há espaço para vingança. Abre-se, então, uma janela que nos dá a chance de interromper o sofrimento. Mas esse processo não se dá assim racionalmente. O perdão não pode ser racional. Podemos até tentar estabelecer empatia intelectualmente, mas isso não tem o poder de nos libertar. E olha só, empatia, tá? Guardem essa palavra. A empatia é o nosso poder de se colocar no lugar das outras pessoas, certo? A gente sentir o que o outro está sentindo. Dentro da constelação sistêmica familiar, a empatia é o sentir que faz os movimentos, onde eu consigo perceber o que as outras pessoas estão sentindo e com isso eu faço a cura interna. O que é cura, Diane? A gente tem que cuidar para não usar a palavra cura como tomei um remédio, tomei um chá, tomei alguma coisa e me curei. Não é isso. A cura dentro da terapia, dentro da constelação, enfim, a cura significa ressignificar. Não é mudar os fatos, não é mudar o que aconteceu. É pegar o que aconteceu e mudar o significado que aquilo tem na minha vida. O quanto aquilo me impactou, o quanto aquilo me afetou. Esse ressignificar me liberta, me faz poder continuar sem essa dor. E por isso que a gente fala de cura, porque eu ressignifiquei algo que aconteceu comigo e agora eu me curo, eu consigo andar, eu consigo seguir. Ontem até eu gravei um vídeo na academia, andando com os pesos, sabe aquela... Ai, como é que é o nome agora? É tipo aquelas tornozeleiras que tem peso, sabe? Que tu coloca ao redor do teu pé pra fazer os exercícios. E eu andando com ela e mostrando, né? Só não postei no fim. O quanto é difícil andar pela vida quando a gente tá com pesos nos pés, quando tá preso no chão, né? E a ideia disso é o quê? Cada dor, cada mágoa, cada amargura que tu carrega no coração é 1 quilo de peso. E aí cada quilo vai somando e vai dificultando o teu andar. Por isso que às vezes as pessoas ficam estagnadas na vida. Quando consegue se libertar desses pesos, a vida começa a fluir, começa a acontecer as coisas. Quando compreendemos essa verdade, somos capazes de sentir empatia pelo outro, mesmo que ele nos maltrate, ok? Quando nos colocamos no lugar do outro e vemos a dimensão da dor que ele carrega, não tem espaço para vingança. Abre-se então uma janela que nos dá a chance de interromper o sofrimento. Mas esse processo não se dá racionalmente, tá? Para realmente integrar o que é sinônimo de perdoar, é preciso entrar em contato com as emoções guardadas,
com a tristeza e com a raiva. É preciso entrar em contato com o plano de vingança desse eu que se sente machucado e rejeitado. Independentemente do estágio em que se encontra nesse processo, você precisará ter a disposição para olhar isso de frente, até que possa liberar os sentimentos guardados e desprogramar as marcas que ficaram no seu sistema. Quando esse processo se completa, você se desidentifica do abusado. Isso é o que chamamos de integração do trauma. Afinal de contas, quem nunca foi abusado, rejeitado ou excluído nessa terra? Até mesmo nas culturas mais evoluídas da história isso acontecia. Então, o que dizer sobre os dias de hoje, quando há tanta ignorância e estupidez, tanta falta de amor? Nessa era em que os hindus chamam de Kali Yuga, a era da escuridão, o esquecimento da nossa natureza espiritual é divina e divina é tão profunda que a identificação com o ego, com o corpo e com a nossa autoimagem é tão forte que nós acreditamos que é preciso reagir e se vingar. Ontem no Close eu falei sobre essa desconexão espiritual. A gente está falando sobre a área espiritual nesse momento lá e trouxe essa explicação, né, essa teoria sobre por que a gente se desconecta. É a identificação com a ideia de eu e meu que nos faz reagir, muitas vezes até com vingança, tornando-nos abusadores. Enquanto estivermos identificados com o ego, essa guerra nunca vai acabar. Queremos fazer justiça com as próprias mãos porque acreditamos ser vítimas. Eu estou trabalhando firmemente para que você possa deixar essa identificação e olhar tudo isso através de uma nova perspectiva. Ao olhar de fora, com um certo distanciamento, você consegue perceber que não há vítimas. Ou se há, somos todos nós. Então, não faz sentido querer se vingar. Chaves para reconversão da energia. Existem muitas camadas de energia distorcida encobrindo o nosso verdadeiro eu. Na medida em que você vai removendo as camadas, sua percepção vai se ampliando e você começa a perceber dimensões de uma essência que antes estavam encobertadas. Tenho sugerido a quem busca a verdade que procure tomar consciência do movimento em que perdeu a espontaneidade, do momento em que perdeu a espontaneidade, o instante em que perdeu a capacidade de manifestar a verdade do seu coração, o momento no qual a confiança se transformou no medo e o amor se transformou em ódio, ou, em outras palavras, o momento em encobrirmos nosso eu superior, que é o nome que eu uso para designar a nossa essência, aquela que se manifesta pela expressão genuína da energia vital. Esse momento contém a chave da liberdade da nossa vida. Existem algumas portas de saída nesse labirinto. Sugiro o uso de 3 chaves que podem abrir as portas para a liberação da energia bloqueada. 1. A. Examine suas insatisfações. Como eu já disse anteriormente, uma pista importante são as suas insatisfações no dia a dia. Procure tomar consciência delas e do motivo pelo qual você está insatisfeito. Examine todas as situações que disparam em você esse sentimento e muito provavelmente você encontrará ali sinais e pistas para identificar aquele momento crucial da sua infância na qual houve o rompimento com a sua essência. Ao estabelecer a relação de causa e efeito com a dor original, você poderá identificar as máscaras que escolheu para se proteger e vai começar a abrir espaço para a cura. Certa vez, durante um dos meus stands, é uma palavra que significa encontro com a verdade. Lá na Índia, uma mulher me escreveu um bilhete relatando que ao seguir as instruções que eu havia dado, que incluíam ficar recolhida em silêncio, procurando entrar em contato com os sentimentos reprimidos, ela conseguiu acessar uma memória muito importante. Ao rever a cena do abuso sexual que sofreu, ela lembrou que naquele momento sentiu prazer e conseguiu ver que, na verdade, poderia ter escolhido não entrar no quarto do avô no dia em que foi abusada. Mas ela quis fazer isso. Essa memória deixou-a tão surpresa que ela me perguntou se a lembrança era real. Para muitas pessoas, ter consciência de algo tão condenável sobre si mesmo pode ser vergonhoso e condenável. E, de fato, na maior parte das vezes,
desviamos nossa atenção e negamos essas lembranças traumáticas. Mas para quem está realmente buscando a verdade, ter acesso a uma memória como essa é uma verdadeira bênção, porque isso abre as portas para algo realmente novo na vida, um caminho de cura. No caso dessa pessoa, tal memória permitiu que ela acessasse o que estava por trás das máscaras de vítima. Dessa forma, ela pôde rever a cena traumática por outro ângulo, revivendo sentimentos negados, e com isso ela encontrou a chave para sua cura, a chave para o perdão. Mas cada caso tem sua particularidade, e não quer dizer que a pessoa que cometeu o abuso não tenha tido sua própria responsabilidade e não mereça uma punição. Estou usando esse exemplo para mostrar que se você realmente foca sua mente na busca da cura, ela acontece. Não importam os caminhos que a mente precisa percorrer para isso. Se a experiência que ela teve foi real ou não, não importa. O que importa é que essa foi a forma que a alma encontrou para elaborar os conteúdos e encontrou o caminho da cura. Mas você não deve se forçar a encontrar essa chave e a sentir a dor do impacto. Não devemos forçar o processo de cura. O que podemos fazer é dar alguns comandos para a mente e aguardar até que ela se abra para isso. A atitude saudável é parecida com a do agricultor que planta e rega uma semente. Ele acompanha seu desenvolvimento, mas não fica o tempo todo esperando ela brotar. Devemos focar a mente na direção daquilo que queremos desvendar, mas sem obsessão, com calma e tranquilidade, um passo de cada vez. Quando uma memória ou insight surgir, simplesmente o observamos por um tempo. Não precisamos questionar se é falso ou real, pois isso não importa. Essas são formas que a alma encontra para ressignificar a história do passado. Se o insight nos traz calma e conforto, é bem provável que seja verdadeiro. Esse é o caminho. É possível que um insight seja apenas um capítulo de cura. Pode ser uma camada a ser removida, ou o que vai realmente determinar se o processo de cura se concluiu é o resultado disso na própria vida. Se ainda houver dor para ser integrada, cedo ou tarde, vamos nos deparar com outras repetições negativas e com a angústia de novamente não ter nossas expectativas e necessidades atendidas. Se você está comprometido com a verdade, não é... A minha luz está piscando aqui. Me perdi. Se você está comprometido com a verdade, não é possível se enganar. E como eu sempre repito, o principal instrumento da aferição é o relacionamento. Todos os tipos de relacionamento servem como indicadores, mas o relacionamento afetivo sexual mostra com mais clareza onde estamos, justamente porque envolve a sexualidade, esse aspecto da consciência humana que busca retornar à unidade. Nesse processo, porém, é preciso estar atento para as diversas armadilhas da mente. Memórias como a dessa pessoa podem ativar outro mecanismo de defesa, a culpa. Sentir atração sexual pelo pai ou pelo avô é perfeitamente natural para uma criança que está apenas desabrochando, aprendendo sobre seus sentimentos. No mundo dos adultos, porém, isso é visto como algo condenável. Porém, um adulto sentir atração por uma criança e dar vazão a isso através do abuso, isso sim é grave. Mas ao tomar consciência de sentimentos como esses, vividos na nossa infância, é preciso tomar cuidado para não julgá-las com a nossa mente adulta, contaminada pelo medo e pelo ódio, porque dessa forma estaremos nos aprisionando da culpa. Se, quando adultos, não estivermos suficientemente maduros para acolher a criança que fomos, a cura não será possível. É como estar com a chave na mão e não poder colocá-la na fechadura. B. Identifique seu prazer no desprazer. Como já falamos anteriormente, é importante notar as situações em que intimamente temos prazer ao presenciar ou provocar a dor ou o sofrimento, em nós ou nos outros. Trata-se de uma distorção muito comum. Todos nós já a experimentamos. A percepção desse prazer no desprazer abre uma fenda na consciência pela qual podemos reconverter a energia vital distorcida. Enquanto não houver consciência de que existe prazer em odiar e ser odiado,
Não conseguiremos de maneira alguma nos libertar desse ódio e de todas as suas consequências. Como vimos, essa distorção ocorreu exatamente no momento em que fomos impedidos de sermos nós mesmos, quando a energia vital foi impedida de seguir seu fluxo natural. Assim, nasceu o prazer negativamente orientado. C. Tome consciência das suas fantasias ou tendências sexuais. As fantasias sexuais nos dão pistas muito claras de como ocorreu o bloqueio de energia vital. Já sabemos que boa parte da angústia que vivemos e das frustrações que experimentamos por conta das situações destrutivas que se repetem na nossa vida tem base na repressão sexual. Isso gera uma fixação, uma espécie de obsessão com aquele tema, que muito comumente se manifesta na forma das fantasias sexuais. Eu sei que é difícil encarar de frente as fantasias e tendências sexuais e estudá-las a fundo, por conta da culpa e da vergonha que geralmente as envolve, mas elas servem como pista valiosa para encontrar a solução de todos os tipos de problemas que se repetem na vida e que aparentemente não tem nada a ver com a sexualidade. Não importa se o problema é financeiro, profissional ou da saúde. Se existe uma repetição negativa, isso significa que há uma fixação sexual na psique, em algum ponto que você precisa tomar consciência. As fantasias sexuais oferecem dicas de onde a energia vital foi bloqueada no passado e de como isso está gerando a repetição negativa hoje. Ou seja, elas ajudam a fazer o link entre a causa, o que provocou o bloqueio naquele momento, e o efeito, as repetições negativas. Elas funcionam como uma seta ou sinal que indica onde a mente está fixada, o que pode ajudar a localizar a imagem gerada pelo trauma da visão. Não, o trauma da cisão. Essa chave é fundamental para que a energia possa voltar a circular novamente. Então, permita que as fantasias venham para a sua consciência. Aceite e acolhe sem julgar ou se opor. Isso possibilita a transformação. Para te ajudar a entender melhor como funciona esse processo de busca da imagem através da fantasia sexual, alguns exemplos podem ser úteis. Conheci um rapaz que estava tendo sérios problemas profissionais. Ele não conseguia se encaixar nos cargos para que era selecionado, apesar de ter um grande talento e potencial para obter sucesso profissional. De alguma forma, ele sempre acabava se boicotando e perdendo boas oportunidades. Durante a investigação sobre a causa desses sucessivos fracassos, ele relatou ter a fantasia de bater na mulher enquanto transava com ela. Na verdade, ele só conseguia sentir prazer dessa forma. Então, ao estudar essa fantasia, procurando relacionar com as situações da sua infância, ele pôde ver a dimensão da raiva que ele sentia da sua mãe. Ele guardava uma profunda sensação de impotência que fazia com que ele não se sentisse capaz de ter sucesso na vida. Ou seja, ele acessou uma imagem inconsciente relacionada à sua mãe, na qual ele se sentia inferior e impotente. Isso fazia com que ele projetasse essa imagem em todas as mulheres e quisesse se vingar e subjugar todas elas. Ao acessar a imagem, ele automaticamente começa a se dissolver. Então, aos poucos, as crenças relacionadas a ela também são dissolvidas. No caso desse rapaz, isso significou resgatar a autoconfiança e se harmonizar com a sua mãe. As fantasias sexuais sempre revelaram aspectos da consciência que ainda não foram devidamente integrados. Outro exemplo é de um homem que atendi que tinha a fantasia de transar com 2 mulheres ao mesmo tempo. Chegamos à conclusão de que, na verdade, o que ele queria com isso era harmonizar os papéis das 2 mulheres que o criaram, a mãe e a tia. Elas o disputavam e ele guardava culpa e confusão por conta dessa disputa. Em outro caso, uma mulher fantasiava fazer sexo com um desconhecido, homem ou mulher. Descobrimos juntos que o sexo em si era somente um símbolo. O que ela buscava era a liberdade de ir e vir, de ser ela mesma. Investigando sua vida, ela teve consciência de que foi reprimida severa e violentamente, o que gerou uma imagem em sua própria consciência de que ela precisava ser contida, que é perigoso se expressar. Daí a permissividade, a ausência completa de contenção da sua fantasia.
E a gente vai pro capítulo 2. Acho que nem vou iniciar ele hoje, pra não ficar pela metade. Capítulo 2, a gente vai falar inicialmente sobre família. O subtítulo inicial é Família. Então, na segunda-feira, a gente vai dar continuidade na página 59. Gente, não sei vocês, mas eu vou ficar com saudade esses 2 dias de fazer a leitura desse livro. É muito bom. Nossa, muito bom. Espero que chegue para quem precisar e que para quem precisar seja o máximo de pessoas. Através de mim, através de vocês, através do caminho que a vida encontrar. Mas que esse livro possa chegar ao máximo de pessoas. Vamos fazer a leitura da nossa mensagenzinha para fechar o dia e fechar a leitura do dia e fechar a nossa semana. Ó, sempre vem um querendo se grudar, né? Você só levará dessa vida o que está guardado em seu coração. E assim, eu me despeço de vocês nessa semana. Agradeço a companhia, né, por todos vocês. Agradeço sempre o carinho e por estar podendo ter essa contribuição aqui, entregar essa contribuição aqui em formato de live de leitura. Um ótimo dia, um extraordinário fim de semana para vocês. E a gente se encontra aqui na segunda-feira, 7h30, nesse mesmo local, pra gente dar continuidade ao nosso livro. Um beijo e até segunda!